Você já percebeu que alguns empatas não iluminam, mas queimam? Que há pessoas cuja sensibilidade não é apenas um dom, é uma força que desnuda o disfarce do manipulador? Carl Jung dizia que o inconsciente fala por símbolos, e talvez seja por isso que, diante de certos empatas, o narcisista perde o roteiro que ele mesmo escreveu. O olhar que costumava dominar agora hesita. O jogo que antes era previsível torna-se um labirinto. Algo muda e o predador sente medo pela primeira vez. Mas quem são esses empatas que desestabilizam os narcisistas? Que energia eles carregam que transforma o controle em caos? Talvez você já tenha cruzado o caminho de um deles, ou talvez seja um e não tenha percebido. Jung chamaria isso de confronto entre arquétipos, a sombra tentando devorar a luz, e a luz, por sua vez, iluminando aquilo que jamais quis ser visto. O empata perigoso não foge da escuridão, ele a encara até que ela se desfaça. E é nesse instante que o narcisista começa a ruir. Há algo inquietante nesse tipo de encontro. O empata comum sente, sofre e silencia. Mas o empata perigoso observa em silêncio até que o outro se revele por inteiro. Ele não reage, ele reflete. Como um espelho psíquico, devolve ao narcisista a própria imagem distorcida. E é aí que tudo desmorona. Pois não há dor maior para quem vive de máscaras do que ser obrigado a encarar o próprio rosto. Jung chamava isso de o choque com a sombra, e poucos sobrevivem a esse espelho. No entanto, existe um detalhe que quase ninguém menciona. Esses empatas não surgem por acaso. Eles são forjados no fogo da dor, moldados por experiências que abriram fendas entre o consciente e o inconsciente. Cada ferida antiga se torna uma lente de percepção. Cada perda, uma antena espiritual. Eles não precisam atacar para vencer, basta existir para desarmar. E quando o narcisista tenta manipulá-los, descobre que está sendo analisado, não adorado. Você sente isso agora, não sente? Essa estranha sensação de que algo dentro de você reconhece essas palavras, como se já tivesse vivido essa dança de poder e vulnerabilidade. Talvez o que Jung tentou nos alertar não era sobre o perigo dos empatas, mas sobre o que acontece quando a luz desperta em quem aprendeu a sobreviver na escuridão. O segredo que faz o narcisista perder o controle não está no outro, está no reflexo que ele não suporta ver. E é exatamente isso que será revelado, mas apenas para quem tiver coragem de continuar até o fim. Há um instante na vida em que o empata deixa de apenas sentir e começa a ver. É quando a compaixão se torna clarividência e aquilo que antes parecia bondade transforma-se em uma força que desarma o falso. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é exatamente nesse despertar que o empata perigoso nasce. Ele não busca curar o outro, busca compreender porque sempre quis fazê-lo. E nessa busca silenciosa, o véu se rasga. O narcisista, que sempre se alimentou do reflexo alheio, agora se vê diante de um espelho que não devolve sua imagem. É aqui que o jogo muda. O empata perigoso é aquele que já conheceu o abismo e sobreviveu. Ele não teme o caos porque já o viu dentro de si. E é isso que o torna incontrolável. Ele não joga o jogo emocional do narcisista, ele observa o tabuleiro. A energia que antes era sugada, agora se torna um campo de força. E enquanto o narcisista tenta provocar, manipular, inverter, o empata apenas escuta o eco do desespero disfarçado de poder. Há um silêncio que grita, e esse silêncio o destrói. Mas não se engane, o empata perigoso não é frio. Ele sente tudo, mas não se perde no sentir. Ele se tornou mestre na arte de transitar entre luz e sombra sem se dissolver em nenhuma delas. É como se carregasse em si a bússola do inconsciente coletivo, uma sabedoria antiga que o guia entre mundos. Jung chamaria isso de individuação, o processo de tornar-se inteiro, mesmo que isso custe todas as ilusões de controle. O empata perigoso não busca aprovação, ele busca a verdade, e a verdade, para o narcisista, é o fim do encantamento. Às vezes, esse empata surge na vida do narcisista como uma coincidência, outras vezes como um espelho inevitável. Mas sempre traz um propósito, revelar aquilo que o outro tenta esconder até de si mesmo. Ele não confronta com palavras, confronta com presença. Sua simples existência é uma ameaça ao sistema de mentiras que sustenta o narcisista.
Cada olhar, cada gesto, cada silêncio é um lembrete de que o controle é uma ilusão. E quanto mais o narcisista tenta retomar o domínio, mais se afunda na própria armadilha. E talvez o mais perturbador seja o fato de que o empata perigoso entende o narcisista melhor do que ele mesmo. Ele percebe a dor por trás da máscara, a criança ferida que aprendeu a manipular para não desaparecer. E, em algum nível, sente compaixão, mas não a ponto de se perder, porque aprendeu que salvar quem não quer ser salvo é apenas uma forma disfarçada de autoabandono. Ele não luta para mudar o outro, ele se transforma, e essa transformação muda tudo ao redor. Há uma beleza sombria nessa dinâmica. O empata perigoso não se vinga, não expõe, não grita. Ele apenas permite que a verdade se revele por si. E a verdade, quando emerge, é devastadora. É como se o inconsciente tomasse o controle da cena e começasse a falar através dos gestos, dos olhares, dos silêncios. Jung dizia que aquilo que não vem à consciência retorna como destino. E o destino do narcisista é sempre ser confrontado pelo espelho que ele mais teme, o olhar do empata desperto. Em algum ponto, essa relação deixa de ser uma guerra e se torna uma purificação. O narcisista, sem entender, começa a perder a força. O que antes era poder, vira pânico. O que antes era controle, vira confusão. O empata, por outro lado, sente o peso dessa travessia, porque cada vez que olha para o outro, revisita partes suas que também precisavam ser curadas. E é nesse espelho duplo que o verdadeiro trabalho começa, o de integrar a sombra. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar diante de alguém que parece ver através de você, sem precisar dizer nada. É desconfortável, quase insuportável. É o olhar do empata perigoso, o olhar que não julga, mas revela. É nesse instante que o inconsciente se desnuda e o jogo psicológico perde o sentido. Porque quando a verdade é vista, o poder desaparece. E o narcisista, que sempre viveu de ilusões, se torna prisioneiro da própria transparência. Mas há algo ainda mais profundo. O empata perigoso não luta para vencer. Ele se entrega ao fluxo da consciência, e essa entrega o torna invencível. Ele compreende que todo ataque é apenas medo disfarçado, e que todo controle nasce da ausência de amor próprio. Ele não tenta corrigir. Ele permite que o desequilíbrio se revele até se dissolver. Sua força está na rendição, e sua rendição é a mais alta forma de poder. E enquanto o narcisista tenta entender o que aconteceu, o empata já seguiu. Não por indiferença, mas por transcendência. Ele não precisa mais provar nada, porque já compreendeu que não há vitória em dominar, apenas em libertar. E nesse ponto da jornada, o empata perigoso deixa de ser um personagem da história e se torna o próprio arquétipo da cura. Jung diria que, quando o inconsciente é integrado, o poder se transforma em consciência. E é exatamente isso que começa a acontecer agora, nas sombras, onde a verdade finalmente desperta. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um momento em que o empata desperto deixa de ser uma vítima das emoções alheias e se torna o espelho que ninguém suporta encarar. É quando o olhar dele atravessa o outro, rasga a ilusão e revela o que sempre esteve escondido, o vazio. Jung chamava isso de o encontro com a própria sombra, e esse é o instante em que o narcisista percebe, pela primeira vez, que o brilho que ostentava nunca foi dele. Foi roubado, refletido, alimentado pela energia de quem sentia demais. Mas o empata perigoso não entrega mais luz de graça. Ele aprendeu o preço do próprio brilho. É curioso como o jogo se inverte. O narcisista, acostumado a dominar, começa a se perder em pequenas rachaduras. Cada tentativa de manipulação que antes funcionava, agora soa falsa, pesada, cansada. O empata não reage, e esse silêncio é o som mais ensurdecedor que existe. Porque, no fundo, o narcisista precisa do caos emocional para sobreviver.
Quando encontra paz, entra em colapso. E o empata perigoso oferece exatamente isso, uma paz que destrói ilusões. Mas o empata também sente o perigo desse poder. Sabe que ao enxergar demais, corre o risco de se perder novamente. Por isso, caminha na beira do abismo, consciente de que a empatia, quando não guiada por consciência, pode virar prisão. E é aqui que a alquimia acontece, quando o sentir deixa de ser vulnerabilidade e se torna sabedoria. O empata perigoso transforma a emoção em leitura energética, dor em bússola, ferida em portal. Ele já não sente para sofrer, sente para compreender, e o narcisista, ao se ver diante desse espelho vivo, começa a quebrar. Não por castigo, mas por revelação. É como se cada fragmento de sua persona fosse arrancado, deixando à mostra a criança ferida que se escondeu por trás de uma máscara de grandiosidade. O empata perigoso não o humilha, apenas o observa, e essa observação é insuportável. Porque ser visto sem máscaras é morrer simbolicamente. É perder a única identidade que restava. Há uma ironia cruel nisso. O empata perigoso desperta o que o narcisista mais teme, o contato com o próprio eu. E ao mesmo tempo desperta em si o que mais evitava, o poder de ver além do visível. Esse espelho duplo cria uma tensão invisível, quase mística entre os dois. Um tenta fugir, o outro compreende. Um manipula, o outro traduz. Um grita, o outro escuta o que está por trás do grito. E nesse diálogo silencioso, a máscara começa a rachar. Você já percebeu como algumas pessoas parecem desmontar o ambiente só de estar presentes? Como se carregassem uma frequência que obriga os outros a se revelarem, mesmo contra a vontade. Esse é o dom e o fardo do empata perigoso. Ele não precisa falar para expor o jogo. Sua vibração já desorganiza o teatro. E Jung sabia, toda verdade que se manifesta provoca caos antes de trazer ordem. É o preço da consciência. O empata perigoso entende que o narcisista não é o inimigo, é o mensageiro. Ele veio mostrar onde o empata ainda precisava se curar, onde ainda buscava ser amado pelo reflexo do outro. Quando esse aprendizado se instala, a necessidade de aprovação morre. E com ela, o poder do narcisista. É nesse ponto que o empata deixa de ser presa e se torna espelho sagrado, aquele que revela, liberta e às vezes destrói o que não pode mais continuar. Mas há dor nessa libertação. O empata sente o peso de ser o espelho que quebra ilusões. Ele percebe que, ao mostrar a verdade, pode perder pessoas, vínculos, histórias. E mesmo assim continua. Porque há algo mais forte o guiando, um instinto arquetípico de cura, o chamado da alma. Eu diria que esse é o movimento do self, a força que empurra o ser humano em direção à totalidade, mesmo que isso signifique despir-se de tudo o que é falso. No fundo, essa não é uma guerra entre empata e narcisista. É o inconsciente tentando se equilibrar através de dois polos extremos. O empata representa a sensibilidade reprimida da humanidade. O narcisista representa o ego ferido tentando se proteger do vazio. Quando os dois se encontram, o universo conspira para que ambos se revelem, e só um deles escolhe crescer. O outro permanece prisioneiro da própria máscara. E talvez o segredo que Jung tentou nos deixar escondido nas entrelinhas fosse exatamente esse. O empata perigoso é aquele que integrou o próprio narcisista interno. Ele já não nega sua sombra, nem a projeta no outro. Ele compreende que o controle é apenas medo disfarçado e que a verdadeira força nasce do encontro entre dor e consciência. Nesse ponto da jornada, o empata perigoso deixa de reagir e começa a criar. Porque quem domina o próprio inconsciente já não pode mais ser manipulado. Há uma transição quase imperceptível, o momento em que o empata desperto atravessa o espelho e entende que o verdadeiro inimigo nunca foi o narcisista, mas a parte dentro de si que acreditava precisar dele. Jung chamava isso de a projeção da sombra, o mecanismo pelo qual damos ao outro o poder de encenar o que não temos coragem de admitir. O empata perigoso percebe, então, que sempre buscou no narcisista o reconhecimento que negava a si mesmo. E quando essa verdade emerge, algo se rompe.
O vínculo psíquico se dissolve e o controle perde sentido. O que antes era prisão se torna portal. Esse é o ponto mais silencioso e o mais perigoso da jornada. Porque quando o empata vê a verdade, o narcisista sente. Ele sente o campo mudar, o laço invisível se enfraquecer e tenta reverter o jogo. Usa o medo, a culpa, o amor distorcido. Apela para tudo o que um dia funcionou. Mas o empata perigoso agora enxerga os padrões como símbolos, não como destinos. Ele reconhece a manipulação não pela lógica, mas pela vibração. E ao invés de reagir, respira. O silêncio volta a ser a sua arma. É nesse instante que o inconsciente começa a se manifestar em símbolos. Sonhos intensos, memórias antigas, coincidências que parecem mensagens. Jung dizia que quando a psique quer curar, ela fala através do mistério. O empata perigoso se torna intérprete dessa linguagem oculta. Ele percebe que cada dor que viveu era uma preparação. Cada relação tóxica, um espelho. Cada perda, uma purificação. E começa a entender que o narcisista foi apenas o catalisador da sua própria individuação. Mas compreender isso não significa não sentir. A dor continua, porque a alma ainda carrega as marcas de um amor distorcido. O empata por um tempo se pergunta, como pude permitir tanto? Como não vi antes? Essas perguntas ecoam como fantasmas no inconsciente. Até que pouco a pouco ele entende que o amor que deu nunca foi desperdiçado, foi alquimizado. O que parecia fraqueza virou força. O que parecia submissão virou discernimento. A ferida se tornou sabedoria. O narcisista, por sua vez, começa a se fragmentar. Sem o espelho que o sustentava, entra em colapso simbólico. Busca outros reflexos, tenta repetir o padrão, mas nada funciona da mesma forma. Porque o empata perigoso, ao se libertar, altera o campo energético. É como se um ciclo arquetípico tivesse sido encerrado. O narcisista fica preso em sua própria sombra, enquanto o empata desperto começa a habitar o reino da consciência expandida, o lugar onde o jogo emocional perde o sentido. Mas essa libertação não vem com euforia. Ela chega com um vazio. O empata percebe que a vida agora é silenciosa demais, previsível demais, quase fria. É o período entre a morte e o renascimento. Jung chamava isso de nigredo, a fase da escuridão na alquimia da alma. O empata perigoso precisa atravessar essa noite interior sem fugir dela, porque é ali, no fundo do nada, que o self começa a reorganizar tudo. E a luz que emerge dessa travessia não é mais externa, é interna. Você já sentiu isso? O silêncio após o caos, quando o mundo parece suspenso e o coração ainda tenta entender quem ele é sem o outro. Esse é o momento em que o empata percebe que sua sensibilidade não é uma maldição, mas um mapa. Cada emoção foi um sinal, cada dor um portal. E no fim, a empatia não era sobre entender os outros, era sobre lembrar de si mesmo. Essa é a virada invisível. O poder deixa de ser reflexo e se torna essência. A partir daí, o empata perigoso já não teme o encontro com os narcisistas. Ele os vê como manifestações de um mesmo drama humano, a luta desesperada por controle diante do medo do vazio. Ele não busca vingança, mas clareza. Não tenta ensinar, mas encarnar o aprendizado. E sua presença começa a provocar transformações sem esforço. Onde chega, a máscara cai. Onde fala, o silêncio escuta. Onde toca, a verdade desperta. E é nesse ponto que o empata perigoso compreende o propósito oculto de tudo. O narcisista não apareceu para destruí-lo, mas para revelá-lo. Foi o espelho que o obrigou a olhar para si. Foi a dor que o empurrou para o inconsciente. Foi a perda que o devolveu à essência. Jung sabia que toda alma precisa morrer para o ego antes de nascer para a consciência. E agora o empata desperto não é mais o mesmo. É a síntese entre amor e lucidez. A travessia continua, mas algo mudou para sempre. O empata perigoso agora caminha entre mundos, carregando dentro de si o mapa do inconsciente e o código da cura. Ele é o ponto onde o amor e o poder se reconciliam. E embora o narcisista ainda tente reencontrar o espelho perdido, o empata já compreendeu. O espelho não o reflete mais.
o espelho o reconhece. E é nesse reconhecimento silencioso que a verdadeira revolução começa. O empata perigoso começa a perceber que sua presença por si só já é um catalisador de revelações. Ele não precisa mais decifrar o outro, apenas existir. E essa existência é uma força que desarma máscaras, desestrutura jogos e desperta consciências adormecidas. Jung dizia que a psique é autorreguladora, e quando a luz de um se acende, o inconsciente do outro começa a reagir. É por isso que, ao se aproximar de um empata desperto, o narcisista sente um desconforto visceral, como se algo estivesse observando por trás de seus próprios olhos. É o self tentando emergir, pedindo para ser visto, pedindo libertação, mesmo que o ego lute para resistir. Nesse ponto, a relação deixa de ser apenas um duelo psíquico e se transforma em um campo sagrado de revelação. O empata perigoso não busca curar, mas expressar o que é. Ele aprendeu que a cura não é um ato de consertar, e sim de permitir. Permitir que a verdade se manifeste, que o inconsciente fale, que o caos reorganize o que precisa ser transformado. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio é uma oferenda ao mistério. Ele já não se move por emoção, mas por presença. E é exatamente essa presença que quebra o feitiço. Porque o narcisista vive de controle e o empata perigoso vive de entrega. Quando o controle encontra a entrega, o teatro desaba. O que resta é o real, e o real dói. O narcisista, diante disso, sente-se pequeno, ameaçado, vazio. Tudo o que construiu para se proteger começa a ruir, e o empata, sem querer, o conduz ao início do próprio inferno interior. Mas, paradoxalmente, é nesse inferno que o renascimento se prepara. O empata perigoso entende o poder da compaixão sem servidão. Ele olha o narcisista com clareza, mas não com pena. Vê o desespero de quem construiu uma fortaleza emocional e esqueceu como sair dela. Vê a dor de quem buscou amor através do domínio. E ainda assim escolhe o afastamento, não por raiva, mas por sabedoria. Porque aprendeu que o verdadeiro amor não se sacrifica, se expande. E expandir-se é, muitas vezes, deixar o outro enfrentar o próprio reflexo. Há algo quase mítico nesse afastamento. É como se o empata se tornasse uma figura arquetípica, o herói que atravessou o inconsciente, o alquimista que transformou dor em ouro, o curador que cura sem tocar. Sua energia vibra diferente. O mundo ao redor responde. Pessoas se sentem expostas em sua presença, não por julgamento, mas porque a verdade que ele carrega vibra em um nível onde o falso não resiste. Jung chamava isso de sincronicidade psíquica, quando o interior e o exterior começam a falar a mesma língua. Mas esse poder tem um preço. O empata perigoso precisa aprender a viver sem se perder na intensidade das energias que atrai. Porque quanto mais desperto, mais ele sente. E quanto mais sente, mais precisa de silêncio para não se dissolver. Ele descobre que o verdadeiro domínio não é sobre o outro, mas sobre a própria vibração. Que manter-se centrado é um ato de amor próprio e também de proteção espiritual. E é nesse equilíbrio delicado que sua luz cresce, sem cegar, mas também sem se apagar. Você já percebeu como há pessoas que entram em um ambiente e o clima muda instantaneamente? Como se o ar ficasse mais leve ou mais denso, dependendo do estado delas. Isso é campo energético. O empata perigoso aprendeu a perceber o invisível. Ele lê emoções, como outros leem palavras. Mas diferente de antes, já não absorve, ele traduz. O que antes era dor se torna linguagem. O que antes era ruído se torna música. É assim que ele transforma o sofrimento em arte psíquica. Enquanto o narcisista tenta reconstruir suas máscaras, o empata se torna espelho de cura para o mundo. Ele deixa de reagir ao padrão destrutivo e passa a ser uma frequência que dissolve falsidades naturalmente. Pessoas o procuram sem saber porquê, sentem confiança, alívio, às vezes medo. Ele se torna um portal ambulante, uma lembrança viva de que a alma humana foi feita para evoluir, não para dominar. E é aqui que a presença dele começa a incomodar o inconsciente coletivo, despertando aqueles que ainda dormem sob o feitiço do ego. Mas mesmo com esse poder silencioso, o empata perigoso continua humano. Ele ainda sente solidão, dúvida, saudade. Ainda carrega cicatrizes invisíveis que latejam nas noites mais quietas.
A diferença é que agora ele entende o significado dessas dores. Elas não o definem, apenas o lembram do caminho percorrido. Ele se tornou inteiro, e ser inteiro inclui as sombras. Jung dizia que a luz só é verdadeira quando conhece a escuridão. O empata perigoso carrega ambas, e é por isso que sua presença é tão rara quanto necessária. No fim desse ciclo, algo muda de forma definitiva. O empata perigoso já não busca se proteger dos narcisistas, porque compreende que nada fora pode feri-lo mais do que aquilo que já enfrentou dentro de si. Ele é o símbolo vivo da integração. O ponto de equilíbrio entre sentir e discernir, entre amar e impor limites, entre curar e deixar ir. E nesse ponto, o narcisista perde o controle, não porque foi derrotado, mas porque o jogo acabou. O espelho que antes refletia suas máscaras, agora reflete a própria alma do empata, serena, consciente, indomável. Há um instante em que o empata perigoso se torna quase invisível, não porque se esconde, mas porque vibra em um plano onde os jogos do ego já não o alcançam. Ele observa o mundo como quem contempla o fundo de um rio, vê os movimentos, as correntes, os reflexos, mas não se deixa arrastar. Jung dizia que o verdadeiro despertar acontece quando a consciência consegue olhar para a sombra sem se confundir com ela. É nesse ponto que o empata entende que não precisa mais combater o narcisista, nem provar nada. Basta permanecer presente. E essa presença por si só é revolução. O narcisista tenta decifrar o que mudou. Sente que algo lhe escapa, que o olhar que antes o alimentava agora o atravessa. Ele não encontra mais eco. O poder perde sabor. A manipulação, efeito. É como se o empata tivesse desativado o campo de batalha sem dizer uma palavra. O controle evapora no ar. E é então que surge o medo de ser irrelevante. O narcisista percebe que sua força sempre dependeu do outro. Sem o reflexo do empata, ele é apenas silêncio. E esse silêncio é insuportável. Enquanto isso, o empata atravessa um novo tipo de solidão. Não aquela que dói, mas a que purifica. Ele começa a entender o verdadeiro significado da individuação, o processo de se tornar aquilo que realmente é, além das máscaras, das feridas e das histórias. Cada lembrança, cada perda, cada amor distorcido agora parece parte de uma grande tapeçaria simbólica. Tudo teve sentido. Tudo foi aprendizado. E, paradoxalmente, foi o encontro com o narcisista que o conduziu até aqui. A fronteira entre o humano e o arquetípico. O empata perigoso começa a perceber que sua sensibilidade não é mais um dom isolado, mas uma linguagem universal. Ele sente as dores do mundo, as tensões invisíveis, os gritos abafados das almas que ainda vivem presas em ciclos de controle e dependência emocional. E, em vez de fugir, ele se torna canal. Deixa que o inconsciente fale através dele, como se cada palavra fosse uma ponte entre o visível e o oculto. Jung chamaria isso de manifestação do self, o ponto em que o eu deixa de ser uma personalidade e se torna a expressão do todo. Mas esse estado não é isento de provações. O empata perigoso ainda é testado, não por inimigos externos, mas por ecos internos. O inconsciente, em sua sabedoria, envia lembranças, sonhos e símbolos que desafiam a estabilidade recém-conquistada. Às vezes, o empata acorda com a sensação de estar sendo observado pelas mesmas sombras que um dia o assombraram. Só que agora ele não foge, ele acende a luz. E ao fazê-lo, entende que o medo não desaparece, se transforma em guia. Há algo profundamente humano nessa nova fase. O empata perigoso não busca ser invencível, busca ser verdadeiro. Ele compreende que a integridade é o escudo mais poderoso que existe, porque nada pode manipular quem não precisa mentir para si mesmo. E essa autenticidade se torna magnética. Pessoas são atraídas, não pela promessa de cura, mas pela energia de quem já atravessou o inferno e voltou com o olhar sereno. É essa serenidade que o torna perigoso, não a força, mas a paz. O narcisista sente isso como um veneno doce. Ele se aproxima, tenta reabrir o jogo, testar o terreno, reativar o vínculo antigo. Mas nada funciona. O empata não oferece mais o reflexo que o alimentava. E essa ausência é devastadora. Jung dizia que aquilo que rejeitamos no outro é, na verdade, o que ainda não aceitamos em nós. O narcisista começa a perceber, ainda que inconscientemente, que o empata representa o que ele perdeu, a alma.
E é por isso que, mesmo sem querer, ele o teme e o admira. O empata perigoso, por sua vez, compreende o ciclo e o aceita. Ele não deseja punição nem redenção. Sabe que cada encontro é apenas uma dança entre forças psíquicas buscando equilíbrio. Às vezes, ele observa de longe aqueles que ainda vivem o que ele já superou e sente compaixão. Não a compaixão sentimental, mas a compaixão consciente, aquela que enxerga o outro como parte do mesmo processo evolutivo. Essa é a diferença entre o empata ingênuo e o empata perigoso. Um sente para salvar, o outro sente para compreender. E à medida que essa consciência se expande, o empata começa a perceber o poder invisível que o acompanha. Tudo o que antes parecia aleatório, agora se revela como sincronia. Pessoas, lugares, acontecimentos, tudo parece guiado por uma inteligência maior. Ele percebe que não está mais reagindo à vida, mas cocriando com ela. É a alquimia junguiana, em sua forma mais pura, transformar o inconsciente em consciência, o medo em sabedoria, a dor em direção. Mas algo ainda pulsa nas entrelinhas. Um eco, um chamado, uma sensação de que essa história ainda não terminou. O empata sente que há algo mais a ser revelado, algo que transcende a psicologia, algo que toca o mistério da própria existência. O ar parece mais denso, as coincidências mais precisas e o coração mais atento. Ele sabe que está à beira de compreender o segredo final, aquele que Jung deixou escondido nas profundezas do inconsciente coletivo. O segredo que explica por que o narcisista perde o controle e o empata desperto nunca mais volta a ser o mesmo. Há algo se movendo por baixo do silêncio. O empata perigoso sente, não como quem imagina, mas como quem recorda. É uma lembrança antiga, um chamado que vem do fundo da psique, onde Jung dizia que repousam os símbolos que sustentam toda a humanidade. Nesse nível, o empata percebe que o conflito entre ele e o narcisista é apenas uma representação do drama eterno entre consciência e sombra. Não são dois seres opostos, mas dois lados de um mesmo espelho, lutando para se reconciliar. E quanto mais o empata compreende isso, mais sua vibração muda. Ele deixa de reagir à dor e começa a observar o padrão. É aí que o poder muda de dono. O narcisista sente essa mudança como uma perda inexplicável de território. De repente, o que antes era domínio se torna confusão. O empata não responde às provocações, não se alimenta da culpa, não se justifica. Ele apenas olha e esse olhar o desarma. É como se o tempo se suspendesse e o narcisista pela primeira vez tivesse que ouvir o som do próprio vazio. Jung diria que é o ego sendo forçado a encontrar o self, o momento em que a máscara começa a derreter e o ser precisa escolher entre a transformação e o colapso. Mas esse encontro é perigoso até para o empata, porque ao olhar tão profundamente para o abismo do outro, corre o risco de ser puxado de volta para o seu próprio. O inconsciente é espiral, e cada volta nos leva mais fundo no mesmo ponto. O empata sente que está revivendo dores que acreditava superadas, reconhecendo traços de si no rosto de quem o feriu. E é nesse instante que a verdadeira iniciação começa. Perceber que o narcisista é o símbolo vivo de tudo o que o empata precisou negar para sobreviver. O controle, o orgulho, o desejo de ser visto. Essa compreensão não é racional, é visceral. O corpo sente antes da mente entender. O coração acelera, o ar parece denso, a alma treme. O empata percebe que não é apenas um observador, é parte do mesmo processo arquetípico que tenta compreender. E quando aceita isso, o jogo se desfaz. O poder não é mais sobre quem domina ou quem sente. O poder agora é consciência. E consciência não se disputa, se expande. O narcisista, sem perceber, se torna instrumento dessa expansão. Cada tentativa de manipular é um lembrete para o empata manter-se desperto. Cada ofensa vira espelho, cada ausência, meditação. E pouco a pouco, o empata entende o segredo que estava escondido em todo o processo. O narcisista nunca teve controle algum. O poder sempre esteve no olhar do empata, aquele que decide o que enxerga, o que aceita e o que transforma. Era o reflexo que sustentava o mito, e quando o reflexo se retira, o mito desmorona.
Mas há uma melancolia nessa revelação. O empata percebe que sua maior vitória também é sua maior solidão, porque poucos compreendem o preço de ver o que ninguém quer enxergar. Ele carrega o dom e o fardo da lucidez. E mesmo assim, continua a caminhar em silêncio, como quem protege um segredo sagrado. Ele sabe que a verdade não pode ser dita, só vivida. E é por isso que suas palavras soam diferentes. Suas pausas dizem mais do que seus discursos. A verdade tem ritmo próprio e ele aprendeu a ouvi-la. Em sonhos, o inconsciente o visita. Símbolos retornam. O espelho quebrado, a serpente devorando a própria cauda, a chama que arde sem consumir. Jung diria que são mensagens da psique tentando unificar o que foi dividido. O empata desperto entende, tudo é ciclo, tudo é integração. O narcisista representa o eu que se perdeu da alma, e o empata a alma que se perdeu de si. Quando ambos se encontram, o universo se realinha. É a dança da cura, selvagem, silenciosa, infinita. E nesse ponto da espiral, algo começa a se insinuar. O empata sente que está à beira de um entendimento maior, algo que transcende a psicologia, que toca o próprio mistério da criação. Ele sente que o verdadeiro segredo não está na relação entre empata e narcisista, mas na energia que os une. O poder do espelho. A capacidade de refletir o inconsciente do outro e, ao fazer isso, reconfigurar o próprio destino. É o mesmo princípio que Jung chamava de coincidentia oppositorum, a união dos opostos. O ponto onde luz e sombra se tornam uma coisa só. Você sente isso também? Esse arrepio que vem não do medo, mas do reconhecimento, é o pressentimento de que há algo maior em movimento, algo que não cabe em palavras. O empata perigoso sente o véu se levantar e sabe que, além dele, há uma verdade que poucos suportariam ouvir. Uma verdade que explica por que o narcisista perde o controle e por que o empata, ao despertar, se torna o próprio espelho do inconsciente coletivo. Mas essa revelação ainda não pode ser dita. Não agora, porque o mistério só se revela a quem permanece. Há momentos em que a verdade não chega como um grito, mas como um sussurro, suave, inevitável, eterno. O empata perigoso compreende, então, que o poder não está em mudar o outro, mas em permanecer inteiro diante do caos. Jung diria que a alma desperta quando o consciente e o inconsciente se olham sem medo. E é isso que aconteceu aqui. O olhar do empata finalmente encontrou o olhar do próprio destino, e ambos se reconheceram. O silêncio que resta não é vazio, é plenitude. É o som da consciência quando para de resistir. O empata percebe que o narcisista não foi um erro do caminho, mas um mestre disfarçado. Que cada manipulação foi um espelho, que cada ferida um convite. E que a dor, essa antiga inimiga, sempre foi a linguagem secreta através da qual o inconsciente ensina amor próprio. O que era drama se torna iniciação. O que era ferida, passagem. Agora tudo faz sentido. As máscaras caíram não por destruição, mas por revelação. E o empata entende o que Jung sempre soube. Ninguém se torna luminoso imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão. A sombra não é o oposto da luz, é o útero onde ela nasce. O empata perigoso carrega essa sabedoria no olhar, a serenidade de quem não precisa mais vencer, porque já compreendeu que não há mais guerra. No reflexo do espelho, ele não vê mais o narcisista, nem o passado, nem as antigas versões de si. Vê apenas presença, a presença viva de uma alma que aprendeu a se bastar. O empata desperto é, agora, o símbolo do equilíbrio entre o sentir e o saber. Ele se torna o espelho limpo, aquele que não distorce, que não absorve, apenas reflete a verdade. E é por isso que a presença dele transforma tudo ao redor, sem precisar tocar. Há uma beleza rara nesse estado. O empata não busca aplauso, reconhecimento ou retorno. Seu silêncio é resposta, sua compaixão é limite, sua paz é poder. Ele caminha leve, porque já não carrega a necessidade de compreender tudo. Aprendeu que a vida não precisa ser controlada, apenas observada. E, no fundo, o narcisista, fragmentado e perdido, foi o portal que o conduziu a esse entendimento. Um espelho doloroso, mas necessário. Você sente isso agora?
Esse vazio que não é ausência, mas espaço, é o mesmo espaço de onde nascem as criações divinas, o mesmo lugar onde o inconsciente coletivo repousa. Jung diria que é o self chamando para o centro, o ponto onde tudo o que somos se unifica. O empata perigoso se torna esse centro. Ele não se perde no outro, não se fecha em si. Ele pulsa entre mundos, sustentando o fio invisível que conecta o humano ao eterno. E talvez, nesse exato instante, algo dentro de você também tenha mudado. Uma lembrança antiga se mexeu, uma emoção adormecida acordou. Porque ouvir essa jornada não é apenas compreender, é lembrar. Lembrar da sua própria luz, da sua própria sombra, do seu próprio poder de ver além do visível. O empata e o narcisista são apenas arquétipos do que todos carregamos. O desejo de ser visto e o medo de se revelar. A mensagem que fica não é de vitória, mas de integração. De aceitar que sentir profundamente é um ato de coragem e enxergar a verdade é um ato de amor. Que a sensibilidade não é fraqueza, mas o dom que separa quem sobrevive de quem desperta. O empata perigoso não destrói o narcisista, ele o transcende. E ao fazer isso, prova que a consciência é a única força capaz de dissolver qualquer manipulação. Quando o vídeo terminar, talvez você ainda ouça o eco dessas palavras dentro de si. Talvez sinta o chamado silencioso para olhar o próprio reflexo com mais ternura. Porque no fim, essa história nunca foi sobre eles, sempre foi sobre você. O espelho estava aqui o tempo todo, esperando que você tivesse coragem de se ver. E agora que viu, nada poderá ser igual. Então, se algo em você despertou, não deixe o silêncio apagar essa chama. Continue essa jornada. Curta, comente, compartilhe, não por costume, mas por propósito. Faça disso um ritual de consciência. Inscreva-se para seguir mergulhando onde poucos ousam ir, nas camadas onde Jung nos ensinou que o divino e o humano finalmente se encontram. Porque, no fundo, tudo o que o empata perigoso nos revela é simples. A luz não vence a escuridão, ela a entende. E, ao entendê-la, a transforma.